11 de maio, o Criador na cruz, o Deus incompreensível, com poder incrível, que criou galáxias, bilhões de galáxias, o universo infinito, criou dentro da nossa galáxia, que existe 100 milhões de planetas ou de estrelas. A estrela mais próxima é o Sol, que cabe milhares de planetas Terra lá dentro. A energia produzida no universo é inacreditável. Nossa mente não consegue entender e provar essas coisas. Mas nós podemos olhar para o universo, com os telescópios, com as pesquisas que estão fazendo, e conseguem enxergar mais buracos negros, mais galáxias, mais cometas, mais planetas, mais coisas esquisitas, diferentes, que não dá para entender o que é. Explosões, objetos inexplicáveis. A Bíblia diz que Deus fez, Jesus fez. Jesus fez para Ele, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele cuida de tudo, porque Ele é onisciente. Ele está ciente de todas as trilhões de coisas e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de coisas, infinitas de coisas animadas, inanimadas. Ele está ciente. Ele governa sobre tudo. Nada fugiu do seu controle. E esse pequeno planetinha, chamado planeta Terra, que foi objeto da atenção, do amor de Deus incompreensível, criou um ser humano à imagem do caráter de Deus, que criou tudo do nada, as coisas vêm à existência sem material pré-existente. Mas isso não foi assim conosco. Ele parou tudo no sexto dia e começou a projetar, a desenhar com suas mãos o ser humano. Ele poderia dizer: faça-se o ser humano, e surgiria o ser humano em menos de um segundo. Ou faça-se 1 bilhão de seres humanos de uma vez só, pá, pronto, teria feito. Mas o amor não é assim. Pelo menos o amor de Deus para conosco, que é inexplicável, não é assim. É um amor princípio. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ele ilustrou isso para nós. Ao vir neste mundo,
pagar o preço da transgressão da sua primeira criação humana, que usou a sua liberdade para ir contra Deus. Mas Deus veio atrás deles, oferecendo a segunda chance. Eles se esconderam. Jesus chamou. Jesus não amaldiçoou Adão e Eva, mas disse que tem consequência. E a maior consequência que tinha, que ele não revelou para Adão e Eva antes deles pecarem, é que ele próprio, o Criador, tinha que vir corrigir o erro que se eles fizessem através da sua própria morte, seu sofrimento, se tornar humano, morrer como humano, sem pecado, porque provando que para Adão e Eva não havia necessidade de pecar. Não importa o quanto admiremos e adoremos no Deus da criação, Ele é muito mais do que isso. O Criador é também Redentor. O Deus que disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança, Gênesis 1:26. É o mesmo que na cruz exclamou, Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Que angústia, que sofrimento. Ele não sentiu tanta... Não é por causa dos ferimentos. É por causa da união com o Pai. Por que o Senhor me desamparou? O pecado do ser humano pesou sobre Jesus. Ele suou gotas de sangue. Os discípulos dormiam. Vem vigiar comigo. Eles dormiam. Isso realmente nos motiva a ter respeito para com Deus. Que quer dizer temer a Deus, né? Ter respeito para com Deus. Ter consideração para com Deus. E para glorificá-lo. E para adorá-lo. E a mensagem de Apocalipse 14:7 é exatamente isso. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e aqueles que... e tudo que neles há. Temei a Deus, respeitai a Deus. O mundo esqueceu. Apocalipse 14:7. São João 19:16-30 diz: olha esse Criador, em seu tamanho, em sua importância, que agora na plenitude dos tempos, cumprindo a profecia de 2300 anos, no momento exato, Jesus se transforma, deixa suas vestes, deixa seus poderes ao lado, ou seja, ele não iria fazer uso dos seus poderes e se entregou para ser crucificado. E ele próprio carregou a sua cruz para fora da cidade, no lixão da cidade, onde o crucificaram entre dois condenados, e ele no meio, como se fosse o pior dos condenados. Roubaram as suas vestes, sortearam. Quer dizer, ele não vai precisar mais disso.
nós estamos matando. E diante da cruz estava sua mãe, Maria. Tudo isso aconteceu diante de sua mãe. Como que uma mãe se sente, como um filho se sente, estando nu numa cruz, sofrendo que humilhação. Mas ele se preocupou diante de todo aquele sofrimento, se preocupou com sua mãe. E olha para João, aquele da ilha de Patmos que escreveu o Apocalipse, e diz: João, esta agora, de agora em diante, é a sua mãe. Cuide dela. Eu não vou estar aqui, cuide dela. E depois querendo dar vinagre para ele tomar, para entorpecer, para não sentir tanta dor, mas ele não quis. E logo em seguida diz: está consumado, está feito. O que tinha que fazer eu fiz. E morreu. Morreu como ser humano, sem pecado, sem defeito, para ilustrar que essa é a condição que ele nos dá quando nós tivermos aceitado de todo o coração. Ele veste a veste de justiça dele. Isso foi a justiça dele. Ele dá essa veste para nós. E diante de Deus nós comparecemos com a veste de justiça de Jesus. E somente assim não seremos condenados. Adorar o Criador foi dada após a cruz. Depois que o universo expectante viu Jesus Cristo, o Deus que desceu do seu trono para morrer numa cruz, a atitude de todos os seres celestiais foram adorar a Deus. Adorar a Jesus é digno. Cristo soube que, embora sendo Deus, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido como figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. O que poderíamos fazer a não ser adorá-lo como Criador e Redentor? Será que para termos salvação nós precisamos fazer ainda alguma coisa? Precisamos fazer promessa? Precisamos judiar do nosso corpo para ser perdoado? Precisamos ficar rezando várias rezas para ser perdoado? Para ganharmos a salvação? Precisamos fazer culto, missa, alguma coisa para ganharmos a salvação? Não. Nós somos trapos de imundícia. Nós não somos nada. Só valemos muita coisa porque Cristo muito nos amou. Não tem como nós fazermos alguma coisa para ser salvo. Guardar os mandamentos? Jamais quem guarda os mandamentos fez alguma coisa para acrescentar algo à sua salvação. Porque guardar os mandamentos, inclusive o sábado, é resposta à salvação e não meio para a salvação. O que podemos fazer para nos salvar? Nada, apenas, veja, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ou seja, você me aceitar como seu convidado, dentro da sua casa, que é a sua mente,
Sua mente está contaminada. Eu quero limpar. Eu quero recriar. Eu quero transformar. Mas você tem que deixar. Adão quis pecar. Ele pecou. Você quer continuar longe de Deus? Não? Então, essa é a sua decisão certa. Por que a ideia dos seres humanos caídos acrescentarem qualquer coisa ao que Cristo fez na cruz é uma condição herética? Ou seja, é uma agressividade fazer isso, é uma ignorância. Querer fazer alguma coisa para ser salvo. Agora, fazer alguma coisa depois que aceitou Jesus, não para ser salvo, mas porque está salvo, aí sim. Eu vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de adulterar, vou deixar de roubar, vou deixar de odiar, vou perdoar, vou suportar. E Jesus, o Espírito Santo nos ajuda. Mas depois que você aceitou Jesus como seu Salvador. Caso contrário, nada do que você ou eu fizermos tem valor para Deus. Só o sacrifício de Jesus Cristo nos salva.